Olá, está começando o Chão e Paz, o seu programa do bem. A juventude está em destaque na edição de hoje. Você vai conferir uma entrevista sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e ainda o trabalho de arte e educação no bairro de Tancredo Neves, que oferece aos jovens lições que vão além da música e da arte. E mostramos ainda a espiritualidade e o carisma dos frades capuchinhos que vivem em Salvador. O Chão e Paz está no ar. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem sofrido transformações nos últimos 24 anos. Uma delas foi provocada pela Lei da Adoção de 2009. Esse foi um dos aspectos destacados pela educadora do Projeto Axé, Eliane Rodrigues. A primeira parte dessa conversa você acompanha agora. Está acontecendo a 12ª Semana de Formação em Políticas Públicas, aqui promovida pela Pastoral do Menor, em parceria com a Caritas Regional Nordeste 3. E um dos temas abordados é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E é sobre isso que eu converso agora com a assistente social do Projeto Axé, Eliane Rodrigues. Muito obrigada pela participação aqui no Chão e Paz. De nada, é sempre um prazer atender o pedido de vocês. O prazer é nosso, né, poder falar sobre esse tema. Antes de começar a entrar no tema do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que é importante que as pessoas saibam, o que vai ser abordado sobre o ECA durante esse curso? Olha, o ECA tem vários pontos a serem abordados, porque desde a sua promulgação na década de 90, primeiro ele tem sofrido algumas transformações, e são transformações que aconteceram mesmo sem que ele tenha sido inteiramente aplicado, né? Então, tem alguma defasagem do ECA, mas já tem algumas transformações, como a própria Lei da Adoção, que é uma lei mais recente, de 2009, né, que orienta as instituições de abrigamento em relação ao tempo que a criança deve ficar na instituição. Esse é um dos temas que precisa ser ainda aprofundado, dentre outras leis. Mas penso que ele num todo, né, inclusive a própria questão do investimento no trabalho com família, é outro tema que ele precisa ser aprimorado, precisa ser aprofundado, porque as instituições que trabalham com criança e adolescente ainda não encontraram o melhor caminho, a melhor metodologia, talvez, para trabalhar com família. E é um papel do Conselho de Direitos, né, deliberar e formular políticas públicas nessa área, né, da infância e juventude. Aqui em Salvador, a Pastoral do Menor e a Ação Social Arquidiocesana participam do Conselho. Como é que está o trabalho aqui em Salvador nesse sentido? Olha, é muito bom que a Pastoral tenha assento, né, enquanto conselheiro no Conselho de Direito. Veja só, os conselhos de direito, na sua grande maioria em Salvador, têm tido algumas questões bastante delicadas, né? Assim, em linhas gerais, eu diria que esse sistema de governança que foi instituído com o advento do Estatuto da Criança e Adolescente, ele ainda não foi incorporado nem pela sociedade civil, incorporado bem, nem pela sociedade civil, nem pelo próprio poder público. O fato de existir um conselho de direito e um conselho tutelar, por exemplo, significa dividir com a sociedade, o poder público dividir com a sociedade a gestão dos direitos da criança e do adolescente. Infelizmente, eu digo 2 vezes ou 3, infelizmente, né, essa postura essa possibilidade de democracia, essa possibilidade de proposição em relação à política pública, a políticas dirigidas à criança e adolescente, elas ainda não aconteceram de verdade. Porque, de modo geral, e eu vou dizer isso porque viajo pelo interior, tem um trabalho que eu faço para a Unicef que é bastante interessante, e eu tenho a oportunidade de conversar com muitos conselheiros de direito. Acaba que os conselhos são criados pelo poder público, né, com nomes indicados pelo prefeito, e, logicamente, esse conselho fica sem autonomia. E esse, para mim, é um grande problema, porque o conselho deve ter autonomia, inclusive no período de discussão sobre recurso para um município. Ele pode apresentar proposta e pode intervir nesse sentido. Mas na medida que ele é composto por pessoas indicadas pelo próprio poder público, né? Porque como ele
ele é dividido, ele tem metade do poder público, metade da sociedade civil, e é essa sociedade civil que é indicada pelo prefeito, acaba que ele se torna um colegiado gestado pelo prefeito e não tem autonomia. Então, esse para mim, é um dos grandes problemas, né? E isso se desdobra pelo Brasil afora, porque eu tenho possibilidade também de contato com outras pessoas e tem sido isso. Raramente se vê um conselho em que ele tenha verdadeiramente autonomia. E é uma pena, porque quem perde com isso são as crianças e os adolescentes, que não têm instituído políticas de garantia do seu direito, ou se têm, elas acabam não sendo inteiras, acabam sendo meio capengas, né? Oferecer iniciação musical e artística para crianças e adolescentes de 5 a 18 anos de idade. Essa é uma das formas de mobilização do projeto ICIMA, que atua em comunidades do bairro de Tancredo Neves. Na melodia executada por estes meninos, há um verso que diz: "E ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está." A música Aquarela, do compositor Toquinho, diz muito sobre o momento que eles vivem. São jovens de comunidades de Tancredo Neves e Ingumadeira, e que recebem ali, na Igreja Santo Estevão, lições que podem provocar transformações radicais nas vidas deles. O projeto ICIMA é uma mobilização através da arte, da música, do toque de Deus. Então, através da produção artística, nós estamos realmente se encontrando com Deus. O projeto se inicia com Dona Simone Alice de Buc, onde, por volta de 1996, ela doa alguns instrumentos para algumas crianças dessa comunidade que eu faço parte. Uma dessas crianças foi eu. Isso foi bom. E de lá para cá a gente vem desenvolvendo essa competência. O objetivo da missionária belga era promover a infância e a juventude em Salvador através da arte e educação. E a tarefa vem sendo cumprida. O filho de Jean Santos é um exemplo disso. Hoje toca 16 instrumentos musicais e acaba de ser aprovado no Neogibá, principal programa de orquestras juvenis da Bahia, mantido pelo governo do estado. Instrumentos percussivos que Felipe se encontra. Bateria, porque é um instrumento percussivo e eu entrei lá na percussão. Porque percussão eu acho que é um instrumento muito, sei lá, muito zoadento, sei lá, porque eu gosto de zoado. O primeiro violão que ela doou, eu fui o segundo a tocar. E desse violão, nasceu ICIMA. E do Instituto Comunitário de Iniciação Musical e Arte Educação Alice, nascem todos os dias novos músicos. O nosso forte é a música. A gente não quer trabalhar só com a música, mas para você, colocar um adolescente, concentrado, um instrumento na frente de outro instrumento. Hoje aqui nós temos o arco, que são instrumentos de cordas, é violino, é a viola. Graças a Deus, pessoas de boa vontade doaram para a gente um violoncelo. Temos aqui as cordas, que são instrumento, violão, guitarra, contrabaixo, cavaquinho, ukulele. Temos também a percussão. Temos aqui o nome Alessandra da percussão, Felipe da percussão. São dois grandes meninos que já estão tocando muito. Os outros também tocam, mas eles tocam mais. Temos também instrumento de sopro, saxofone, flauta. Estamos aí na campanha para conseguir um fagote, clarinete, oboé. Temos instrumentos também sonoros, que são instrumentos ligados à taubinha, à reciclagem. Então, tudo a gente é um momento de celebrar e de ver a Deus através do toque. A pequena Alessandra vê a bateria de uma forma diferente. Eu comecei a tocar com o Jean. Aí ele me chama para tocar e eu comecei a tocar. Você que escolheu o instrumento? Foi. Por que você escolheu bateria? Porque é um instrumento de paz. O forte do projeto é a música, mas há outras formas de atuação no ICIMA. O Papo Trocado é um momento em que os jovens recebem formações de profissionais de áreas diversas. Entre elas está a eletrônica. O técnico Edjan Santos trouxe para a comunidade aparelhos que mostram como reparar cabos e alto-falantes.
O forte do projeto é que as crianças, elas mesmas possam confeccionar e possam também fazer o reparo nos seus cabos de microfones, alto-falantes, e passando também informação sobre o funcionamento de um alto-falante, como funciona o alto-falante, o campo magnético, a bobina que existe no alto-falante, o processo do cone que produz o som, e também eu passo para eles a informação a respeito de algumas técnicas, como clipar cabo de rede, a parte de informática. O método usado é o da contabilidade assistida, em que o adolescente aprende a usar programas de edição gráfica e também a usar a máquina de confecção das camisas. Em 1 hora, são produzidas 100 peças. Cada uma gera 30 centavos para quem a produz. O dinheiro é gerenciado pelas famílias dos jovens que fazem uma parceria com o projeto. Sem temer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar. Sem temer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar. Sem temer, sem chorar. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta você continua acompanhando o bate-papo sobre os direitos das crianças e adolescentes. O Show em Paz volta já. Acontece no próximo fim de semana o curso para novos agentes da Pastoral da Sobriedade. O evento vai discutir o uso de drogas na atualidade e será no Centro Comunitário da Pituba, a partir das 7h de sexta e com encerramento ao meio-dia de domingo. Para saber os detalhes, o número é o 4009-6681 e o e-mail pastoraldasobriedade.salvador@gmail.com. Na última terça-feira, a Arquidiocese de Salvador e a Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional na Bahia assinaram a ordem de serviço das obras de restauração da Igreja do Santíssimo Sacramento do Paço. As intervenções terminam em até 18 meses. A redução da maioridade penal e o fortalecimento do Conselho de Direitos, responsável pela formulação e execução de políticas públicas para a infância e a juventude, foram alguns dos assuntos da minha conversa com a educadora do Projeto Axé, Eliane Rodrigues. Veja só. E está havendo alguma discussão para reverter esse quadro, para poder realmente empoderar os Conselhos de Direitos? Olha, tem uma discussão continuada, inclusive dentro do próprio Conselho, no sentido desse fortalecimento. Mas, como o trabalho social, de modo geral, ele caminha muito lentamente, infelizmente. Mas tem, sim, uma atenção de várias instituições atentas, inclusive a própria pastoral, eu sei porque acompanho a participação da pastoral, né, na luta pelo avanço desses direitos. É claro que tem uma parte da sociedade mais comprometida, mais empenhada nesse sentido, que tem feito uma discussão para cada vez mais fortalecer esses conselhos. Claro que sim. Está havendo uma discussão no Congresso Nacional com relação à redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos, tráfico de drogas, tortura. Como é que você vê essa discussão? Olha, eu começo dizendo que eu acho que é um absurdo uma proposição como essa. Porque reduzir a maioridade penal significa aumentar o número de detentos nas prisões do Brasil inteiro, que já estão superlotadas, né? Tem um equívoco, e isso vem muito à tona quando acontece algum episódio que envolva um adolescente, que ele cometa um assalto grande ou cometa um assassinato. A sociedade fica muito mobilizada em relação a isso e acaba que o Congresso Nacional tenta responder de uma forma mais imediata. Mas, de verdade, o que deveria acontecer, né, e que precisa acontecer no país, é a melhoria das escolas, por exemplo, né? O processo de educação no país tem uma sucateação, tem uma perda de qualidade que não tem atendido de verdade ao interesse dos jovens. Eu digo isso com muita tranquilidade porque trabalho com jovens e vejo que o resultado dessa passagem da escola não oportuniza a um jovem a se inserir no mundo do trabalho. Isso é uma das coisas. Depois, as propostas que aparecem na Câmara são as mais absurdas possíveis, né? De tornar uma criança de 13 anos de idade,
né? Embora já não seja mais considerada criança dentro do estatuto, mas de qualquer sorte é tão perto, é um limite tão pequeno do 12 para 13 anos, e a proposta de tornar maior criança com 13 anos. Eu dou risada porque é uma coisa que parece brincadeira, né? Qual é a maturidade que uma criança com essa idade tem para ter autonomia sobre sua vida? E alguns deputados dizem que nos países desenvolvidos, né, nos países com uma economia mais avançada que a nossa, que isso já acontece. Agora, tem uma diferença muito grande no que eu disse anteriormente, que é no processo educativo dessas crianças. Uma criança que é educada na Europa ou nos Estados Unidos, por exemplo, ele tem um tipo de educação que permite a ele ter um avanço no conhecimento, maiores possibilidades de inserção no mundo do trabalho aos 15, 16 anos de idade, que é totalmente diferente daqui. Aqui a gente tem jovens que cumprem o segundo ano, o segundo grau completo, e que não sabe absolutamente escrever nada. Então, assim, ao invés dessas... E tem um número muito grande de propostas no Congresso, cada um quer aparecer mais para mostrar na sociedade. Cada vez que acontece isso, a sociedade pressiona, mas eu sempre digo que eu gostaria de ver toda essa pressão da sociedade, do próprio Congresso, voltadas para a melhoria da nossa educação, porque, na minha compreensão, né, o que transforma o país, o que transforma o mundo é um processo educativo de qualidade, uma escola que verdadeiramente integre, né, uma escola que verdadeiramente ensine, uma escola que verdadeiramente acolhe. Então, assim, sou radicalmente contra a redução da maioridade penal. Acontece no próximo domingo a terceira edição do Almoço Beneficente Tem Alemão no Samba. O evento começa ao meio-dia na Casa da Amizade, no Jardim Epipema, e custa R$ 25. Quem anima o evento é o Grupo Samba Imperial e o objetivo é arrecadar fundos para a barraca alemã da Feira da Fraternidade da Paróquia da Vitória, que este ano acontece entre os dias 13 e 16 de novembro. O Vaticano divulgou a lista dos participantes da terceira Assembleia Geral Extraordinária do Sínodo dos Bispos, que acontece de 5 a 19 de outubro. Em pauta estarão os desafios pastorais da família no âmbito da evangelização. E entre os 253 cardeais presentes estarão o presidente da CNBB e arcebispo de Aparecida, Dom Raimundo Assis, e o arcebispo de São Paulo, Dom Odílio Scherer. No próximo bloco, você vai saber um pouco sobre as atividades dos frades capuchinhos que vivem em Salvador. O intervalo é rápido, não saia daí. Levar o educador até os jovens em situação de rua. Essa é a metodologia que fez nascer há 24 anos o Projeto Axé. É interessante você colocar isso com relação à educação e à reação da sociedade, né? Porque no momento que acontece um crime, as pessoas, de modo geral, querem punir aquela pessoa e acabam querendo punir todo um grupo, né, de crianças e adolescentes Isso. que poderiam ser beneficiados com a educação de qualidade. Exatamente. E o Projeto Axé atua exatamente na raiz dessa questão, né? Eu queria que você contasse para a gente como é que é feito esse trabalho de arte-educação dentro do Projeto Axé. Então, o Projeto Axé, para que os ouvintes entendam o que é uma ONG que existe exatamente há 24 anos, nasceu no mesmo ano do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nasceu não, se efetivou, iniciou seu trabalho. E desde que nós começamos, a ideia inicial era, inclusive, era colocar educadores na rua para dar vida ao Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Torná-lo visível da sociedade. Então, para isso, nós temos uma metodologia que os educadores vão para a rua ao encontro de crianças e adolescentes que estão em situação de rua e, a partir dali, inicia um processo de educação, né? Quer dizer, o educador estabelece um vínculo com a criança, a partir desse vínculo, ele se compromete em resolver algumas pequenas questões, questões de documentação, questões de saúde. Então, o educador trata de conquistar essa criança ou esse adolescente na rua. A partir daí, e aí é sempre muito conversado, é num processo muito dialético, a criança ou adolescente escolhe uma unidade do axé que ele queira se inserir.
E nós trabalhamos com dança, com capoeira, com música, com percussão, com piano, com pandeiro, com flauta, com moda, com artes visuais, artes plásticas, enfim. E ele tem o direito, a depender da sua idade, é claro, a escolher a atividade que ele vai se inserir. E é claro que as coisas não são tão simples como eu estou colocando aqui, né? Porque às vezes ele começa, depois ele volta para a rua, o educador recomeça esse trabalho. Mas, de qualquer sorte, essa forma de trabalhar, essa metodologia de trabalho tem tido resultados bastante interessantes. Porque, a partir desse trabalho, a gente consegue que adolescentes com anos fora da escola consigam retornar à escola, mesmo sabendo que eles estão retornando para uma escola que não vai dar o retorno que nós esperamos, mas tratamos de fazer com que ele se fortaleça e ele possa frequentar a escola de uma forma mais crítica, de uma forma mais que ele saiba exigir mais da escola. E aí ele se fortalece porque a arte possibilita isso, né? A arte impulsiona o educando para melhorar a sua autoestima, né? Para ele erguer a cabeça, para ele saber que o mundo é possível para ele. Então, tem sido esse trabalho. Então, a gente tem hoje, nesses 24 anos de caminhada, jovens que estão pelo mundo afora, seja com música, seja com dança, seja com uma outra profissão que ele escolheu, porque o fato de fazer uma oficina que seja de dança e de capoeira não significa que ele vai se profissionalizar. Na verdade, tudo isso, todos esses elementos contribuem para o fortalecimento desse educando, para que ele possa escolher o caminho que vai percorrer na vida. É claro também que a gente tem muitas perdas, nem todos ficam, né? Embora a gente vá ao máximo possível, mas, no geral, o resultado tem sido bastante interessante. Que bom, então. Parabéns pelo trabalho, Eliane. Obrigada. Eu agradeço pela participação aqui no Chão em Paz. A gente conversou com Eliane Rodrigues, ela que é assistente social do projeto Axé. Obrigada pela conversa aqui no Chão em Paz. Muito obrigada. E eu quero dizer que eu valorizo muito esse trabalho que a Pastoral faz, de anualmente chamar o seu corpo de trabalhadores no social, né, para se capacitarem, para refletir, para rever alguns conceitos, rever algumas leis que aparecem. Isso é uma coisa bastante louvável. Obrigada a você. A partir de agora, você vai conhecer como surgiu a Fraternidade dos Capuchinhos e as peças de arte que ajudam a contar essa história aqui em Salvador. A Ordem dos Frades Menores Capuchinhos surgiu no século XVI na Itália, sob inspiração de São Francisco de Assis. Hoje eles somam 12.000 sacerdotes em mais de 110 países. Nos estados da Bahia e Sergipe, são aproximadamente 100, 20 deles pertencentes à Arquidiocese de Salvador, onde a fraternidade se concentra no convento Nossa Senhora da Piedade. Nós vivemos esse evangelho de uma maneira muito importante, que vivemos isso em fraternidade, isto é, nós, dentro do nosso convento, testemunhamos a vida de fraternidade para as outras pessoas, dizendo o seguinte: viver como irmãos é possível. O convento Nossa Senhora da Piedade guarda grande parte da memória dos capuchinhos. Ao entrar, o visitante encontra o claustro, construído no século XVIII. Esse espaço é um espaço histórico, porque esse espaço abrange todo um território artístico, cultural e histórico da Bahia. Por que histórico? Porque aqui resideram os frades capuchinhos franceses do século XVII até o século XXI, até hoje. Na entrada do Museu Frei Germano Titeroni, outra relíquia, a pedra fundamental datada do século XVII, quando ali havia o antigo hospício Nossa Senhora da Piedade. A Bahia, por ter sido uma sede de uma prefeitura apostólica capuchinha no Brasil, e tem uma pedra fundamental dessa construção do hospício, de 1688. Era ali, ó. Essa pedra é fundamental do hospício da Piedade, fundada pelos capuchinhos franceses. A principal peça do museu leva o nome do convento e é a única que pode ser tocada pelos visitantes, que assim sentem as formas da peça barroca de origem francesa. Outro destaque do acervo é a coleção de crucifixos, que refletem o carisma da fraternidade. Olha, a devoção e a liturgia tem muito a ver com a Igreja da Piedade.
Cada capela da Piedade são 6 capelas, mais o altar da Piedade central, mais a sacristia, mais as capelas internas. Era muito forte a devoção com a dor de Cristo. Cada capela tinha uma missa para cada santo, e ao lado do santo tinha um crucifixo. Muito comum. E os devotos protegiam, preservavam e cuidavam desse acervo, cada crucifixo e cada imagem. Com visitação das 8 às 11h30 da manhã e das 2 às 5h30 da tarde, o museu também exibe esculturas italianas em madeira de São Félix, São Fidélis e São Serafim, santos capuchinhos com histórias que servem de inspiração para os sacerdotes. Em 1528, nós surgimos para renovar a ordem. Hoje temos 3 frades importantes no nosso museu, que é o São Félix, São Serafim e São Fidélis. São Félix foi um capuchinho, que diria um esmoler, que pedia dinheiro ao povo para manter os frades. São Fidélis foi o primeiro mártir da ordem. Além das artes plásticas, quem visita o convento Nossa Senhora da Piedade pode fazer pesquisas e leituras a partir dos 18.000 títulos disponibilizados na biblioteca. São obras de história, literatura, filosofia e artes, escritas entre os séculos XVI e XXI. Elas não podem ser emprestadas, mas consultadas no local. E no arquivo histórico, que guarda memórias, sermões e oratórias das missões dos frades, apenas pesquisadores podem ter acesso aos documentos históricos. O Chão em Paz fica por aqui. Mas você pode entrar em contato com a nossa equipe através do e-mail chãoepaz@arquidiocesesalvador.org.br e no portal www.arquidiocesesalvador.org.br você pode rever esta e outras edições do programa, além de ficar por dentro do que acontece na nossa igreja. Para você, uma ótima semana. Fique com Deus e até o próximo Chão e Paz.